Tarde, meu nome é André. Eu vou apresentar hoje o quarto tema da Flipped Classroom, as analogias formais entre os sistemas elétricos, mecânicos e fluídicos. A nossa apresentação foi feita através desse aplicativo chamado Notion. É possível navegar através dele usando esses links. É possível também encontrar links e referências externas a este site, então que mostra, por exemplo, de onde veio uma figura, ou também um vídeo no YouTube. É possível assistir dentro dessa plataforma, ou você pode ir até no YouTube e assistir esse vídeo por lá. Também incluí no material duas tabelas. Uma é o resumo das analogias. Então, aqui no resumo das analogias é possível encontrar uma tabelinha comparando por tipo de analogia cada sistema, e também uma tabela contendo as referências desse trabalho. Todos eles possuem o site, que você pode clicar no ícone, e ele vai te levar à fonte original desse recurso. Primeira coisa que a gente pode introduzir, o que seria uma analogia entre sistemas, né? É possível, muitas vezes útil, né, estabelecer analogias entre os sistemas de diferentes naturezas, como elétricos, mecânicos e hidráulicos, e essa utilidade vem de, por exemplo, modelar sistemas mistos, modelar sistemas complexos de maneira mais rápida, né? O que são essas analogias através de uma analogia direta e analogia indireta? A analogia direta ela faz a classificação dos sinais variáveis, né, do nosso sistema de duas maneiras, ou de fluxo, que é o flow, ou potencial, ou effort. E a analogia indireta faz essa classificação através de variáveis classificadas como through ou across. A through é transmitida através de um elemento, né? E a across é a medida, ou, por exemplo, é possível medir ela em dois pontos distintos. Iniciando com analogias diretas. Utilizando desse conceito, a gente pode utilizar a primeira analogia mais simples que a gente pode fazer entre um sistema elétrico e um sistema mecânico. Aqui eu peguei um exemplo, né? Primeiro, um sistema massa-mola amortecedor. Esse sistema massa-mola amortecedor a gente vai comparar, né, com o sistema elétrico RCL, ou seja, um resistor, um indutor, um capacitor. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é comparar, classificar algumas variáveis, né? A variável de potencial no sistema mecânico é a força. E a variável de fluxo é a velocidade ali que eu denotei ou por V ou por um X ponto, que é a derivada primeira da posição. E no sistema RCL, as variáveis foram classificadas como a diferença de potencial em volts como uma variável de potencial e a corrente como uma variável de fluxo. Então a ideia da analogia é a gente conectar e fazer a comparação entre esses dois sistemas. Então, a analogia que a gente pode fazer entre esses dois é comparar as funções de cada elemento concentrado, que nesse texto eu dividi eles em indutância, capacitância e resistência. É a indutância, né? O indutor, ele tem como papel armazenar energia potencial, né? No caso elétrico, esse armazenamento é usando campos magnéticos que são proporcionais à corrente que passa pelo indutor. No sistema mecânico, é a energia cinética armazenada na massa. Vendo dessa maneira, a gente consegue ali primeiro fazer uma relação entre que a força, que é a variável de potencial, é igual a massa vezes a aceleração. A variável potencial do sistema mecânico era a força e a variável de fluxo era a velocidade. Então, a primeira equação, né, que a gente consegue relacionar um com o outro é a segunda lei de Newton, né, a força igual a massa vezes a aceleração, sendo que a aceleração nada mais do que a variação, né, da velocidade no tempo, ou seja, a derivada primeira ali da velocidade no tempo. E o sistema elétrico, a gente consegue relacionar a nossa variável de potencial com a nossa variável de fluxo através do indutor. E isso é dado pela diferença de potencial igual proporcionalidade direta entre a indutância do sistema e a variação de corrente no tempo. Então, dessa maneira, né, a gente consegue fazer uma analogia direta aqui em relação à nossa indutância, L, e a nossa massa. Os indutores são análogos à massa generalizada. A massa, ela armazena energia cinética. O indutor armazena energia elétrica na forma de campo magnético. A gente também colocou aqui, né, as equações de como que a gente calcula a energia cinética e a energia elétrica para cada elemento. A capacitância do sistema análoga à mola. Então, a equação que a gente usa aqui é a lei de Hooke, dando que a constante de proporcionalidade é igual à razão entre a variável de potencial e a nossa variável de fluxo.
Como na lei de Hooke a gente usa deformação, aqui eu coloquei como uma integral da velocidade, para que a gente pudesse usar a nossa variável de fluxo dentro da nossa equação. E, no caso do sistema elétrico, a diferença do potencial no capacitor é dada pela capacitância, né? O inverso da capacitância, vezes a quantidade de carga armazenada nele no tempo. Essa quantidade de carga, consegue calcular ele da maneira usando a integral da corrente no tempo. Comparando então as equações de cada sistema, a gente vê que existe uma analogia direta entre o K e o inverso da nossa capacitância. Então os capacitores, eles são análogos à mola. Dessa forma, a mola, o capacitor consegue manter a carga constante, como uma mola também consegue manter sua deformação. Aqui eu também evidenciei como se calcula a nossa energia potencial, tanto elástica quanto elétrica. A resistência nesse sistema pode ser dada através dessa equação, né? A variável de potencial, força, é igual ao amortecimento, né, do sistema vezes a velocidade. No caso do sistema elétrico, a variável de potencial é dada pela resistência vezes a corrente que passa nele. Então, o amortecedor é análogo à resistência elétrica. Aqui nessa seção, eu coloquei alguns exemplos da aplicação da analogia direta, usada principalmente no estudo de transdutores eletromecânicos. Encorajo vocês a lerem. Agora a gente vai fazer uma analogia entre o sistema elétrico e o sistema fluídico. Para o nosso sistema fluídico, eu escolhi fazer a analogia utilizando esse sistema. Esse sistema, ele utiliza a variável de potencial como a pressão exercida pela bomba. Existem outras formas de fazer essa analogia direta, por exemplo, utilizando reservatórios em alturas diferentes. Nesse caso, a gente está utilizando a pressão. E o nosso circuito elétrico, a gente voltou aqui com aquele circuito bem simples, é um circuito RCL. Ali a gente está representando ele através de uma bateria, um resistor. Novamente, a gente vai evidenciar aqui, então, nossas variáveis de potencial é a pressão e a tensão, e a variável de fluxo é a corrente e o fluxo, a vazão no nosso sistema hidráulico. Nessa página também é possível encontrar vários vídeos que foram usados nessa apresentação para poder, como material de referência. Encorajo também a vocês a assistirem, eles estão em inglês. Da mesma maneira como a gente fez ali no sistema eletromecânico, então a gente consegue ver que o produto entre a nossa variável de potencial com a nossa variável de fluxo dá a nossa potência. A elétrica é dada pelo DDP vezes a corrente e a potência do fluido é dada pela vazão no sistema hidráulico vezes a pressão. Logo em seguida, eu analiso a resistência. A resistência no sistema elétrico é responsável por dissipar a energia elétrica na forma de calor, principalmente. A resistência no nosso sistema e no nosso sistema elétrico pode ser dada pela razão entre a variável de potencial e a variável de fluxo. No caso do circuito elétrico, a gente é dado pela DDP dividido pela corrente. No caso do nosso sistema hidráulico, a diferença de pressão dividida pela vazão. A resistência no sistema hidráulico é representada pela constrição no nosso tubo, mas também poderia ser colocada como algo que realiza trabalho e por isso a energia consumida no sistema, por exemplo, uma roda d'água. Esse vídeo explica também essa mesma ideia que foi comentado no sistema, comparando o sistema elétrico com o sistema fluídico. Portanto, o resistor é análogo a essa constrição no tubo. A capacitância no sistema elétrico, novamente, é dado pela nossa relação no capacitor, ou seja, quantidade de carga que é armazenada no capacitor, dada uma diferença de potencial. No nosso sistema hidráulico, a ideia de capacitância é dada por um dispositivo de armazenagem, que responde à quantidade de pressão introduzida no sistema. Nós conseguimos fazer a seguinte analogia. A quantidade de carga é igual à capacitância do sistema vezes a DDP. Pensando no sistema hidráulico, a capacitância também, referente à diferença de pressão, nos dá um volume em metro cúbico da quantidade de fluido armazenado. Portanto, o capacitor hidráulico é um dispositivo de armazenagem. Mais referências sobre o assunto também podem ser vistas nesse vídeo. A indutância no sistema elétrico é um dispositivo de armazenagem de energia na forma de um fluxo magnético e é dada por a diferença de potencial em volts é igual a indutância vezes a derivada da corrente, ou variação da corrente no tempo. No nosso sistema hidráulico, essa constante de proporcionalidade influencia a variação da vazão no tempo em relação à nossa pressão. Mais informações também sobre indutores no sistema hidráulico, a comparação pode ser vista nesse vídeo. Fazendo algumas analogias indiretas, vamos começar pelo nosso primeiro exemplo da analogia indireta, a analogia eletromecânica. Voltando então aos nossos dois sistemas analisados anteriormente, tanto o massa-mola amortecedor como
o nosso circuito RCL, resistor, capacitor, indutor, nós primeiro vamos verificar as variáveis do tipo through e as variáveis do tipo across, velocidade, diferença de potencial e a força e a corrente. Olhando agora a parte de capacitância do nosso sistema, nós temos que o capacitor é análogo à massa, ou seja, a gente está comparando a energia potencial cinética ou inércia do sistema associado com a energia armazenada no capacitor. No caso da indutância, a energia armazenada no indutor, através do campo magnético, é análoga à energia da deformação da mola, ou seja, a mola está associada ao indutor. Percebam que essa analogia inverteu um pouco o papel do que a gente estava vendo na analogia direta. O resistor permanece inalterado. A analogia eletrofluídica, nosso primeiro ponto de partida é verificar nossas variáveis across e through. Na analogia direta, a gente relaciona o fluxo com corrente e diferença de pressão na bomba com diferença de potencial ou tensão elétrica. Na analogia indireta, no sistema elétrico, a variável across é a tensão e a through é a corrente. Então, da mesma maneira como a gente inverteu o papel na nossa analogia eletromecânica, a gente pode fazer com que a analogia eletrofluídica se comportará da mesma maneira. Ou seja, as nossas variáveis across, vazão e through, a pressão é a mudança na capacitância e na indutância, e a resistência permanecerá a mesma do que a nossa analogia direta. Ou seja, o capacitor é análogo à roda, a resistência é análoga à constrição no tubo, e a indutância é análoga ao dispositivo de armazenamento. Aqui nós podemos ver o resumo das variáveis análogas mencionadas através deste trabalho. A gente pode ver as variáveis relacionadas na analogia direta e também na indireta.